O artigo 12, gente, ele vai falar a respeito do parteiro, tá? Então, eu mandei o link no grupo para vocês de uma cartilha do Ministério da Saúde falando a respeito dos parteiros. Aí o aluno fala para mim assim, professora, mas isso aí é coisa de outro mundo, isso aí é coisa do passado, isso aí não existe. A minha avó era parteira, a minha bisavó era parteira. Gente, vocês têm noção do tamanho do Brasil? Cara, o Brasil é grande pra caramba, tá? Não sei se eu cheguei a sugerir para vocês durante o trabalho de iniciação à pesquisa, né, verificar como é o trabalho das equipes de enfermagem com a população ribeirinha, tá? Então, o Brasil ele é enorme, né? Todas as regiões do Brasil é como se fossem vários países dentro de um só. Então, às vezes quando eu escuto, né, as pessoas falarem, eu quero viajar para fora, eu quero conhecer a Europa, eu quero conhecer, é, olha o tamanho do Brasil. Tem muita coisa para você conhecer aqui dentro antes de você pensar em ir para fora. Nada contra as pessoas que querem ir para fora, tá? Mas eu tô falando porque quando a gente estuda o Brasil em si, a gente vê as particularidades de cada região do Brasil, não tem como você não ficar curioso para saber como é a região sul, região nordeste, como é a região Acre, região do Pantanal, como que é a saúde, como que as equipes de enfermagem atuam nesses lugares, né? Então isso é importante, a gente deveria ter essa curiosidade, já que é território nacional, é onde a gente vive, tá? Então, quando eu coloquei para vocês lá no início a respeito dos conselhos, né, regionais de enfermagem, é porque uma vez que eu entendo que o estado de São Paulo é completamente diferente do estado do Tocantins, que é totalmente diferente do estado de Minas Gerais, que é totalmente diferente do estado do Rio de Janeiro, eu não posso padronizar a, as minhas ações porque a minha população é diferente, a minha população é diferente, meus recursos naturais são diferentes, os meus recursos humanos são diferentes, tudo é diferente. Então não dá para bater o martelo e falar o país inteiro é tudo igual. O tamanho do Brasil, gente, não tem como, tá? Então cada um tem a sua particularidade. Então mandei o link para vocês darem uma olhada, tá? O que que a legislação me diz? Prestar cuidados à gestante e à parturiente, assistir ao parto normal, assistir auxiliar. Lembram? Assistir não é ficar olhando, assistir é auxiliar. Ao parto normal, inclusive em domicílio, e cuidar da puérpera e do recém-nascido, tá bom? Puérpera é aquela pessoa que já teve o neném, tá? Então, quem já teve o neném, eu chamo de puérpera. Parágrafo único. As atividades que trata esse artigo são exercidas sob a supervisão do enfermeiro obstetra, tá? Quando realizadas em instituições de saúde e sempre que possível sob o controle e supervisão da unidade de saúde, quando realizadas em domicílio ou se fizerem necessárias, tá? Então, tem essas questões que nós devemos observar. Não é assim, tipo, resolvi ser parteira, uhul, vou fazer o cursinho pela internet e vou ser parteira. Não, tem todo um controle em cima disso, tá, gente? Dos parteiros em torno da assistência que eles prestam aí à gestante, à parturiente e ao recém-nascido, tá? As atividades relacionadas nos artigos 10 e 11 somente poderão ser exercidas sob a supervisão e orientação e direção do enfermeiro, tá? Incube a todo o pessoal da enfermagem. Agora já estou falando de outra coisa. Cumprir e fazer cumprir o código de deontologia da enfermagem. Aí eu coloquei um adendo aqui, ó, que não faz parte da lei, mas eu queria colocar aqui para vocês entenderem o que é deontologia. É um tratado dos deveres e da moral. É uma teoria sobre as escolhas do indivíduo e o que é moralmente necessário e serve para nortear o que realmente se deve ser feito. Nós estamos falando isso desde que a gente se conhece, né? Desde o início aí do nosso trabalho nessa disciplina, a gente tem dito a respeito do que é ética, o que é moral, o que eu devo, o que eu não devo. Falamos muito a respeito dos princípios bioéticos, onde eu tenho que respeitá-los, né? Durante o exercício da minha função, ok? Quando for o caso, anotar no prontuário do paciente as atividades de assistência de enfermagem para fins estatísticos. No caso, gente, nós anotamos tudo, tá? O paciente soluçou, a gente anota, tá bom? Na administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal, do Distrito Federal e dos territórios, será exigida como condição essencial para provimento de cargos e funções e contratação de pessoal de enfermagem de todos os graus, a prova de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem da respectiva região. Ou seja, você só pode assumir algum cargo, ok? Se você tiver devidamente inscrito e em dia.
com o seu conselho regional. Por isso fica aí o meu conselho, tá? Não atrasem a anuidade do seu conselho regional de enfermagem, tá bom? Se você por um acaso tiver alguma dificuldade financeira e não conseguir cumprir com esse compromisso do conselho, entre em contato com o conselho, tá? Veja o que eles podem fazer por você, mas não vai deixando. Tipo, não é igual algumas contas que a gente vê que o pessoal atrasa três e paga uma, tá? Então cuidado com isso, ok? Você pode perder uma oportunidade boa de emprego por conta disso, tá? Aqui é o parágrafo único, né? Os órgãos e entidades compreendidos nesse artigo promoverão, em articulação com o Conselho Federal de Enfermagem, as medidas necessárias à adaptação das situações já existentes, com a disposição desse decreto, respeitados os direitos adquiridos quanto a vencimentos, salários. Então, tudo isso é variável, tá? Isso pode ser revisto e estabelecido de acordo com a região em que, né, você está atuando. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário. É, data de 1987, tá bom? Quem assinou isso aí foi o José Sarney, tá? Aqui tem as referências que vocês podem estar vendo na íntegra, tudo que eu coloquei, tá? Foi o resumo do resumo do resumo, e vocês têm os links aí para poder fazer o acesso, tá?